Fala, minha família, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Após jogo 1-1 entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores. Vamos ouvir o pessoal da Jovem Pan falando. Vou botar aqui. Será que se o Palácios desse uma sola na mãe do Piero Mazza, do árbitro da partida Flamengo e Estudiantes, ele daria o segundo amarelo pro Palácios? Não. Será que se fosse uma sola na mãe dele, na mãe, se ele entrasse do jeito que ele entrou no Bruno Henrique, na mãe desse árbitro chileno que apitou o jogo contra o Flamengo, será que ele iria dar o segundo amarelo pro Palácios? Porque me desculpa. Lembrando aqui, tem gente que não vai lembrar. Esse árbitro aí, de hoje, foi o mesmo que expulsou o Plata aqui no Maracanã no passado, com o cara chutando a sola do pé dele. Valeu? Só para não cair no esquecimento. Uma entrada daquela, o jogador já tem amarelo, ele não receber o segundo é roubo, é má intenção. Concordo, verdade, não demais. tem explicação, não tem. Até o jogo ficou parado ali muito tempo, que o Bruno Henrique se machucou, o Palácios fingiu que se machucou para não ser expulso. Alguém do VAR poderia ter falado no ouvido dele: meu amigo, tem que dar um segundo amarelo. Você tá enrolando aí, tira discretamente. Porque, na boa, fica nítido que tem árbitro que entra em campo para prejudicar os times brasileiros. Eles não aguentam mais certeza. Time brasileiro ganhando a Libertadores. Verdade. E eles entram em campo para isso. Porque uma entrada daquela, do jeito que foi, aos 72 minutos, o Flamengo teria bastante jogo pela frente com um jogador a mais. Esse senhor nem tirar um cartão amarelo. Aí a minha pergunta vai: será que se fosse na mamãe dele, ele daria um segundo amarelo pro Palácios? Porque, na boa, não tem... Nem se fosse na mãe, se fosse um time brasileiro fazendo o que eles fizeram, era falta. Amarelo, nem amarelo, era vermelho direto. Ele não ia fazer nenhuma força para não expulsar. Um juiz profissional, uma entrada do jeito que foi, não ter um segundo amarelo. Era entrada que poderia ser até para vermelho. Ele vai com os dois pés no alto, tromba, entrada forte, e não teve nem um segundo amarelo. Se o Flamengo já foi operado pela arbitragem contra o Estudiantes no ano passado, não esqueçam que teve aquela expulsão bizarra do Plata no Maracanã, quando o Flamengo vencia por 2-0. Vai ver, tentaram terminar essa cirurgia e, de novo, não conseguiram. Não nem mesmo. Assim, o Estudiantes conseguiu vencer o Flamengo. É um empate que provavelmente vai garantir ao Flamengo a liderança do grupo, porque o Flamengo empata fora de casa contra o seu principal rival, né, nessa Libertadores. Um Flamengo que tinha 100% de aproveitamento contra o Medellín, né, também contra o Cusco, e agora empata com o Estudiantes. Flávio, o que você achou do jogo? Mais uma vez o Bruno Henrique, né? É impressionante o Bruno Henrique sendo decisivo de novo. A preocupação com a Arrascaeta e a não expulsão do Palácios, Flávio. Aquilo ali foi um absurdo. A entrada que ele dá no Bruno Henrique, todo mundo já dava como certa a expulsão. Já dava como certa a expulsão, se eu não me engano, foi do Palácios, né? Que já tinha o amarelo. E aí o árbitro resolveu fechar o olhinho, queria ver se fosse essa entrada na mãe dele, o que ele faria, Flávio Prado? Bom, primeiro achei o jogo muito fraco. Achei que o Flamengo deixou muito a bola com o Estudiantes, sendo o time melhor. Isso é verdade, ele é a verdade. opção, é a maneira como o técnico gosta de trabalhar Isso é e verdade. tá tudo certo, é o problema dele. Mas o Flamengo deixou a bola com o Estudiantes no primeiro tempo, jogando nos contra-ataques, aí aparece muito bem o Bruno Henrique, e o Flamengo cria boas oportunidades, o próprio Bruno Henrique acabou fazendo o gol, né, numa jogada do Bruno Henrique, que o Luiz Araújo complementou,
E o passe do Samuel E aí que quebrou cedeu o campo, continuou cedendo o campo para o Estudiantes, acabou tomando o gol de empate. E o jogo terminou empatado e mereceu terminar empatado, o jogo foi muito ruim, foi um jogo muito fraco. Esse, como sendo o melhor jogo do grupo, Discordo. a gente imaginava alguma coisa melhor, se bem que, se você for olhar friamente, esse empate serviu para os dois. O Estudiantes friamente sabe que dificilmente será o primeiro do grupo. E o Flamengo garantiu o primeiro lugar do grupo com esse empate. Tudo na teoria, claro, né? Pode acontecer zebras no futebol. Com relação ao bom, já falamos do jogo que eu achei fraco, o Bruno Henrique, de novo, foi um destaque, né? Ele correu para todo lado do campo, ele se movimentou bastante. E o time do Estudiantes chegou um determinado momento que ele começou a bater. E o Flamengo também não fez muita coisa para merecer muito mais que isso. Esse lance que você citou poderia ser cabível de expulsão realmente, mas o árbitro malandramente foi levando o jogo na boa, deu 4 minutos só. Se ele fosse dar o tempo correto no segundo tempo, de bola rolando, ele dava uns 40 minutos de prorrogação. Não 4, porque não teve jogo no segundo tempo. Foi tudo enrolado, tudo amassado. Somente depois do empate, aí acabou de uma vez. Então acho que foi um resultado normal no jogo que deveria ser melhor, por ser o melhor jogo do grupo, mas foi um jogo muito abaixo daquilo que se poderia esperar. O lance do Emerson Royal, para mim, eu daria até cartão amarelo para ele, que ele poderia seguir na jogada e ele abdica da jogada e se atira, né? Não haveria a menor necessidade de fazer isso. Depois, logo na sequência, ele dá uma entrada forte, poderia tomar cartão amarelo de novo, repetiu que aquele rapaz no Blooming conseguiu no jogo contra o Bragantino ser expulso numa jogada só 2 vezes. Mas, de modo geral, foi um jogo fraco e o empate foi... Acho que a palavra correta é, ninguém merecia vencer esse jogo. Então, o empate acabou ficando correto. Ele não falou. Só falou do... Ô, Flávio, mas e a não expulsão? Aquela entrada para segundo amarelo. As duas. Aquilo ali não é bizarro, não? Um árbitro não dá um segundo amarelo numa entrada como aquela? Eu daria também. Eu acho que deveria ter expulsado. Mas acho também que o árbitro levou o jogo no dar, sabe? Ele falou, tava vendo que os jogadores estavam querendo mais, num determinado momento, trocar porrada e tal. Então, levaram meio que... Levou meio que na galega, mas caberia o cartão amarelo, sim. Seria o caso de... Então, manda ele levar na galega o jantarzinho com a mãe dele, com a prima dele. Não levar na galega um jogo de Libertadores. Mas o Flamengo... O cara vai levar na brincadeira um jogo de Libertadores. O problema é que os times não queriam jogar, meu amigo. Bom, Flávio, mas ele também não queria apitar? Ele meio que aceitou o jogo. É do Malaco, velho. Tá certo, não tá, mas olha, como ninguém quer jogar, o Flamengo tem que jogar mais bola, pô. Olha o elenco do Flamengo, olha o time do Flamengo. Pegou um time de coitados. Na hora que começou a fazer alteração, dava até pena. Tem uma hora que levanta Pedro e Saul. É bom que o Flamengo abra o olho pra esse nome, Piero Mazza. Esse cidadão adora prejudicar o Flamengo. E lembrando aqui, seu Pedro teve 2 oportunidades de dar 2 passes pro Plata e pro Carrascal, que estavam bem melhor posicionados que ele, e os dois sozinhos. Mas, mais uma vez, ele foi super olho grande e não deu passe pros caras e não fez o gol. O Pedro joga muito, é absurdo. Mas desde o começo do ano, contra o Corinthians lá, que ele teve uma chance de dar o passe pro Plata com 20 minutos de jogo, que era 1-0 do Flamengo, que ele tentou girar e chutou errado, que caiu lá e chutou errado. Mais uma vez ele prejudicou. Joga muito? Joga, mas tem que ser mais humilde, tem que ser mais grupo. Valeu? Vamos continuar aí. Flamengo, tá? Foi esse árbitro. Eu tava pesquisando aqui. Eu sabia que essa desgraça já tinha aprontado pra cima do Flamengo. Ele que expulsou o Plata contra o Racing, ele que quase eliminou o Flamengo da Libertadores contra o Racing. Quando o jogador do Racing deu um tapinha na cabeça do Plata, o Plata tirou, dando tapa, e só o Plata foi expulso. Foi esse Piero Mazza, o mesmo ladrão que roubou o Flamengo hoje, não expulsando Palácios, foi o mesmo que contra o Racing expulsou o Plata
e quase conseguiu o objetivo dele: eliminar o Flamengo da Libertadores. Então que o Flamengo fique muito de olho nesse chileno, que o Flamengo passe a questionar a Conmebol quando escalar esse cidadão em jogo do Flamengo. Olha aí, ó, teve tesoura. Eu quero ver a do Bruno Henrique, que ele não deu o segundo cartão amarelo. Aquilo ali é um escândalo. É um escândalo. O jogador com os 2 pés no alto, no Bruno Henrique. Olha isso. Todo mundo. E ele tá do lado, essa desgraça. Olha ele ali do lado, vendo de camarote. Ele não expulsou porque ele entrou em campo para prejudicar o Flamengo, como ele fez contra o Racing. Igualzinho. Eu tinha lembrado, eu perguntei pro Bruninho Prado, minha enciclopédia: Bruninho, vê qual jogo que esse desgraçado prejudicou o Flamengo. E aí o Bruninho me lembrou: ele apitou Flamengo e Racing no ano passado. Pronto, a expulsão vergonhosa do Plata. Então esse senhor gosta de roubar o Flamengo, que o Flamengo perceba isso, não aceite esse cidadão apitando o jogo decisivo do Flamengo, porque ele tem má intenção. Ele tá do lado do lance. E aí a figura. É essa figura aí. Eu já vou mandar essa foto pro BAP, pro Boto, pro Rodrigo Paiva, diretor de comunicação. É muito bom a fotinho dessa figura estar bem na parede do Flamengo. Porque se ele não expulsou o Palácios hoje e ele expulsou o Plata no ano passado, nitidamente esse senhor quer prejudicar o Flamengo. Agora, Viga, antes da gente falar do Palmeiras, que eu quero falar com o Bruninho e com o Piperno, e o jogo, Viga, decepcionou um pouco, concordo, mas um jogo mais difícil, fora de casa. E uma coisa eu tenho que concordar com você: detesto a Xuxa, não gosto da Xuxa, detesto a Xuxa como pessoa intragável, a Xuxa. Agora, podemos ligar pra Xuxa pra ver se ela quer o Carrascal de Paquito. Podemos, porque o Carrascal é um paquitinho no visual. Lembra dos paquitos da época da Xuxa? O visualzinho, o cabelinho pintadinho, o jeitinho de andar. Aí ele fica fazendo jogadinha de sinal dentro de campo. Vai pro sinal o Carrascal. Eu tô pegando raiva do Carrascal. Raiva. Qualquer lance ele quer dar um balãozinho, qualquer lance ele quer dar um domínio diferente. Fazer coisa objetiva que é bom, não faz nada. Concordo com você. E, meu Deus do céu, se ele for o substituto do Arrascaeta, ou alguém dá um papo nele e diz: meu amiguinho, aqui não tem Xuxa não, aqui é futebol, ou então o Flamengo tá lascado, Viga. Ô, Pilhado, esse é um problema sério que o Flamengo vai ter que resolver no curto prazo. E entendo até que o colombiano Carrascal vive um momento de confusão técnica e confusão mental. Por quê? Eu disse, está suspenso para jogar no Brasil, jogou, teve a chance na Libertadores. O Leonardo Jardim já deu um puxão de orelha nele. Ele devia ter sido aprumado, devia ter se aprumado, como se aprumou o Plata, como entrou na linha o Plata, porque estava com um bumbum na vitrine, com um bumbum na janela. E o Carrascal, ele tem dificuldade para fazer um simples. Se tiver que dar um toque de um, tem que fazer que nem do nariz, vai ter que encurvar as costas para botar apoiada no bumbum. Ele não consegue fazer o beabá, o óbvio. E a posição que ele joga, ele precisa dar 2 toques na bola. Se ele der 3, der 4, ou vai tomar uma cacetada, vai tomar uma porrada, ou vai perder a porcaria da bola. Então não é possível que se dê mais chance, mais oportunidade para esse cara. Ele tem que ficar como o último da fila do banco de reserva do Flamengo. Não há mais justificativa plausível que fundamente a presença dele, às vezes, no time titular. Com relação à atuação da arbitragem, esse delinquente, esse mentecato... Calma, família. Eu errei. O nome do juiz que operou a gente contra o Estudiante lá, que expulsou o Plata com chute, é Andrés Rojas, se eu não me engano. Colombiano. Foi mal, eu errei. Me excedi. Mas sabia que tinham roubado a gente. Contra o Estudiantes e contra o Racing. E contra o Racing foi o senhor Mesa aí, esse imbecil de hoje.
E contra o Estudiantes ano passado no Maracanã, que o Plata tomou um chute na sola, foi esse Andrés Rojas. Vamos ouvir o nosso amigo Viga, totalmente enlouquecido, igual a gente, com o juiz. Devia chamar Piero Mazza, esse chileno, e falar o seguinte: vem cá, meu irmão, qual é o teu critério? O que tu pensa de futebol? Por que no ano passado um safanão garantiu um vermelho que pegou mais ou menos, foi nem inteiro o safanão, foi um chega pra lá, e hoje o cara dá uma tesoura por cima e nem amarelo acontece. E no lance lá do Palácio, o grandalhão de quase 2 metros, ele quase quebra o Bruno Henrique e também não teve peito, não foi homem, não teve culhão pra expulsar ou dar o segundo amarelo. Com relação à atuação do Flamengo, Pilhado, o Flamengo hoje entrou com um time misto. É bem verdade. Não tinha dupla de zaga titular, não tinha o seu meio de campo completo, teve a lesão do Arrascaeta, o Plata estava no banco, o Pedro estava no banco de reserva, então acho que o Flamengo teve uma atuação sólida. E por ironia do futebol, do destino, tomou um gol no lance que era para ter metido o segundo gol. Correto. O Bruno Henrique parou no Muslera e depois o Muslera fez milagre no chute do Luiz Araújo. Houve uma desatenção lá atrás do seu Alexandre, que foi muito mal. Vai ser o lateral da seleção brasileira na Copa do Mundo. Muito mal na partida de hoje. Depois do Carrascal, para mim, foi o pior jogador do Flamengo. Mas acho que foi uma atuação equilibrada, sem muito susto, sem muito sufoco. O Flamengo... ele gosta tanto do Carrascal como eu gosto do Ayrton Lucas, mano. Que isso, mano. Ayrton Lucas é muito ruim, mano. Até quando ele não entra em campo, ele me irrita. Tá maluco. Mas o Carrascal tá conseguindo irritar todo mundo também, mano. Aí, moleque cheio de palhaçada, mano. Continuou com folga na classificação aí do Grupo A da Libertadores da América. Na verdade, pra mim o Flamengo já tá classificado. Se ganha hoje, carimbava o passaporte como primeiro, e aí ia lutar pra ser o melhor no geral. Mas, sem muito susto, sem Varela, sem os zagueiros, sem a composição do meio de campo, sem o Plata, sem o Pedro, o Flamengo conseguiu jogar de igual para igual na Argentina. Agora, encontra dificuldades de vencer times argentinos, que às vezes são chatos, são asquerosos, com todo respeito, são nojentos, porque deixam de jogar futebol e ficam naquela picuinha, naquela milonga de irritar. Ele é tão frouxo, mas tão frouxo o árbitro da partida, que a partida no segundo tempo ficou 10 minutos parada. Mas não me leva mal, não. Isso é culpa dos times brasileiros. Porque se faz a mesma cera que os caras, tumultuam o jogo igual os caras fazem, acabou, eles perdem a cabeça também, cara. Eles não são acostumados a o brasileiro responder do mesmo jeito. O jogador brasileiro tem que começar a ser quizumbeiro que nem os caras, pô. Tem que tumultuar jogo, tem que zumbar e tem que ficar fazendo cera também. Tô nem aí não. Tem nem aí não, não tem essa não. Tá jogando fora de casa, faz igual os caras. Tumultua o jogo, deixa os caras putos. Eles não estão acostumados com o jogador brasileiro fazendo isso. E o jogador brasileiro fazendo isso, os caras vai arrumar caô, cara. Vai arrumar caô e tem que ser malandro. Pô, os caras jogam a bola a vida toda e, pô, ainda cai nessas furadas aí de jogador argentino, pô. Qual é? O cidadão deu 4 minutos de acréscimo. Uma verdadeira vergonha que o Flamengo tem que estar atento, porque isso vai acontecer de novo na Libertadores da América, Pilhado. É isso. Se a gente comparar, pena que a gente não pode usar a imagem aqui, mas eu já pedi pro PH me mandar aqui da nossa produção. Se a gente comparar o lance que ele não deu amarelo hoje do Palácios com o lance que ele deu vermelho pro Plata no ano passado, a gente coloca esse senhor na prisão. Na prisão, na cadeia, se a gente comparar. Que foi uma vergonha. Na moral, foi vergonhoso. O que esse cara fez hoje, fez contra o Racing, foi ridículo. Mas me conta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês concordam ou discordam do Pilhado. Valeu. Não deixa de se inscrever, de curtir e comentar. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.